Shalom, shalom. Eu vou trazer aqui uma referência sobre os 144 mil. 144 mil que tem uma promessa aí de reinar com Yahusha no milênio. Mas a questão é, muita gente se intitula ser 144 mil. Se a gente pegar o versículo que fala sobre 144 mil, você vai ver que ele vai tratar esse número das 12 tribos de Sha'al. Só que as tribos de Sha'al, elas disseminaram pela terra, ou seja, elas se ramificaram. Então ali virou o quê? Virou uma nova nação entre as nações. Então os remanescentes de Sha'al, que é filhos das tribos de Sha'al, hoje estão espalhados em cada continente, cada nação. Então Yahweh promete nos últimos Iyur resgatar o povo dele quando e nos quatro cantos da terra. Ou seja, ele vai lembrar dessa semente nos quatro cantos da terra. Então isso não está automaticamente ligado às 12 tribos de Sha'al, de Sha'al. Por quê? Porque elas já se espalharam. Entende? Permaneceram só 2 tribos em Sha'al. Mas as outras se espalharam, misturaram com as outras nações. Então o Yahusha, ele fala que é o Cordeiro, que ele é o bom pastor, que ele vai chamar cada uma pelo seu nome e vai trazer todas para si de novo, compreende? Vai trazê-las de volta. E isso é uma função que só Yahusha sabe, entende? Ele fala que ele conhece as ovelhas dele e as ovelhas dele conhecem a sua voz. Mas tudo isso sai da ramificação das tribos de Sha'al. É um povo de linhagem israelita, que às vezes, muitas vezes, ela nem mesmo sabe que tem uma ascendência israelita. Então Yahweh promete para esse povo, para reinar com ele no milênio. Então a gente vê o filho varão, muita gente confunde o que é o filho varão, 144 mil, mas vamos anotar assim, para você fazer parte dos 144 mil, você tem que partir do princípio básico. Qual é o princípio básico? Eu gostaria de você analisar comigo sobre o sentido básico da visitação da presença de Yahweh sobre o homem. Entende? E ele chama Ruá. Ruá ou Ruach. Aqui é o princípio básico dos 144 mil. Tá certo? Então, o Ruá, ele é a base para aquele que quer fazer parte dos 144 mil. O que é o Ruá? O sistema religioso intitula esse nome, adulterando esse nome, usando o título de Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é 2 blasfêmias contra o Ruá de Yahweh. Entende? E então não se usa Espírito Santo, ele usa Ruach ou Ruá, que é a visitação do próprio Yahweh. No livro de Shamot, o Shamot, capítulo 3, o Ruá vai aparecer a marcha, entende? Em forma de fogo, em meio a uma sarça, entende? E a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumiu, ou seja, esse fogo, ele visitou ali a sarça para falar com a marcha, e só que ela não se consumiu. Então o fogo de Yahusha, o Ruach de Yahusha, ele veio para mostrar que ele queima, mas que ele não destrói, a não ser que a pessoa estiver em pecado, como eu vou citar aqui textos que vai mostrar como que ele age. Então aqui tem a parte de marcha. Eu não vou mostrar tudo o estudo aqui não, porque senão vai ficar muito extenso. Deixa eu alongar aqui. Pronto. Aqui no livro de Yahusha, ou Ausha, né? O Ausha significa Josué. Falou Yahweh, ou melhor, falou Ruá na manhã ou no amanhecer de Yom Kippur. A palavra que amanhecer no Abrit é Barak. Não, é Bacara. Né? Bacara.
Então falou o Ruá no Bacar, no Inhum Bacar, né? Logo no amanhecer, ali bem cedinho. E ele visitou ele e deu conselhos para ele. E quando Ial falou para ele, ele levantou as mãos para o Shammai e o sol parou. E eles venceram os inimigos, superaram os inimigos. Mas olha que interessante. Quando para ele falar para o sol parar, o Ruá visitou ele antes. Porque sem o Ruá, ele não poderia ter autoridade de mandar o sol parar, que é Shamash. Shamash, né? O sol no Abrit. E ele parou. Por quê? Porque Josué, que é Yalcha, era todo poderoso? Não. É porque o Ruach visitou ele primeiro. Então ele se tornou o quê? Um escolhido de Al. Aqui, então se deteve o Shamash, o sol que está no Shammai. Olha que interessante. E ele não se apressou em depor. Então você vê assim, ele para dar ordem ao sol, ele tinha que ser visitado antes pelo Ruach. E aí sim ele se tornou escolhido. Presta atenção. Eu vou chegar lá nos 144 mil. Shamash, Shamuti 35. 6 Bacar. 6 Bacar se trabalhará, mas no 7º Bacar vos será separado ao Shabat, o repouso de alma. Aquele que fizer obra morrerá. Então ele está dando aqui o Shabat do povo dele, que é um descanso. O Shabat, entende? E aí ele vai falar que encheu de Shacã o lábio deles. O lábio deles. Quando eles foram visitados pelo Ruach. Entende? E eles tiveram a diversidade de dons. Entende? Para fazer todo tipo de obra engenhosa e bordador, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, tecelão, fazendo toda a obra inventada, invenções. Para eles fazer tudo isso, eles tiveram a visitação do Ruach. Então aí Al capacitou eles com dons. Vamos lá para o livro de Uícra. O livro de Uícra também, quando eles vão visitar o seu povo para oferecer o sacrifício suave diante de Al. Para o homem oferecer sacrifícios cheirosos diante de Al, eles têm que estar com o Ruá. Se não tiver com o Ruá, não vai adiantar oferecer nada para Ial, porque não vai ser aceito. Vocês entendem ou não? Então vamos lá. E aí eles conseguiram trazer manjares de primícias, né? Para poder agradar Ial. E aqui em Matitial 6, ele também vai falar para Ishaal, né? Vai falar da colheita dos pobres para dar os dízimos e lembrar dos necessitados. Quando a pessoa tem o Ruach, ela recebe esses dons de lembrar do próximo. Entende? E ela não se vangloria, ela não se exalta, porque ela sabe que o dom não é dela, é de Ial. E o galardão dela fica guardado com Ial. Entende? Não devemos dar esmola exposto a todo mundo, como muitas religiões fazem. Quando devemos fazer tafilá? Devemos fazer no quarto em secreto com Ial, porque você vai falar palavras íntimas com Ial. Entende? Porque o Ruach sabe bem o que vocês devem pedir, antes mesmo de chegar à vossa boca, né? Então, aqui vai mostrar várias passagens que os homens, quando foram escolhidos por Ial, eles tiveram a visitação do Ruach. No caso, ninguém pode servir a dois donos, porque há de odiar um e amar o outro, que é, ou seja, ou você agrada a Ial ou o sistema. Aqui, para matar um sacrifício, eles tinham que lavar as pernas com água.
E daí subiu um cheiro suave para Ial. Imagina você matar um animal todo sujo. Então o Ruach tem que estar no homem primeiro. Primeiro tem que ter o Ruach para depois querer ser 144 mil. Olha lá, Rumial 12. Que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, separado e agradável a Ial, que é o vosso raciocínio correto. Então vocês têm que ter consciência do que é certo e do que é errado. Mas eu quero que vocês transformem pela renovação do vosso entender, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Ial. A vontade de Ial é que nós guardemos o abrit, a língua primária, né? Que é a palavra sem fermento e kudash. Entende? Então é guardar o abrit primário e sem fermento. Para isso, precisamos do seu Ruach. Sem o Ruach nada podemos fazer. Para podermos ser parte dos 144 mil, nós devemos ter o Ruach. E do Ruach nós temos que ter o abrit. Então ele fala assim, ó. Não vos conformeis com este mundo. Ele está dizendo. Compreende? Não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entender. Você tem que entender as coisas de algo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de algo. Qual é a perfeita? Para mim entender qual é a perfeita vontade de algo é guardar a língua primária dele, o abrit, kudash, a língua pura. Então, para isso que nós devemos ser renovados no nosso entender. Porque nós fomos criados num sistema paganizado, idólatra. Então, o Ial requer de nós um novo entender das coisas. Então ele vai falar, porque pelo favor imerecido de Ial que me é dado, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber. E o que nós devemos saber? O abrit. Entende? Mas que saiba com temperança. Entende? Eu não preciso ser fanático, eu preciso saber as coisas com temperança. E ele está dizendo assim, ó, conforme a medida da caminhada que Ial repartiu a cada um. Então cada um suporta um grau de entender, de da'at, né? Então ele fala, porque assim como somos um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, de modo que, tendo diferentes dons segundo o favor imerecido que nos é dado, se é profecia pela profecia segundo a medida da caminhada da Torá. Então você tem que fazer profecias baseado no que está escrito. E se é ministério, seja para ministrar. Se é para ensinar, haja dedicação no ensino, você tem que buscar, né, mais da'at. E se é de exortar, use o dom de exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita com benevolência e alegria. Então você vai ver que tem que ser tudo numa ordem e decência. Compreende ou não? Tem que ser tudo na ordem e decência. Certo? Então vamos analisar aqui. No livro de Juízes, então veio Ruá e julgou Ishaal, e então ele saiu a peleja. Quem? O rei. E Ial deu na mão de Cusã, Risataim, Malaque da Síria. Na sua mão prevaleceu contra Cusã.
Então Arate sossegou 40 anos. 40 anos tem um simbolismo aqui, viu? Não é à toa que é 40 anos. 40 anos, ele está falando um círculo de jubileu. Jubileu dura 40 anos, entende? Então, é um círculo de 40 anos. Teve um jubileu, um círculo todinho de uma geração de jubileu, que deu sossego para aquele povo, entende? Porque ele julgou aquela geração. O Eutinial Ban de Canás faleceu. Aí morreu aquela geração. Aí ele vai continuar no capítulo 6. Então os medianitas malequitas, os filhos do Oriente, juntaram-se o corpo deles, eles se uniram e passaram e puseram o seu campo no vale de Iasral. E então o Ruá Deial revestiu Gidum, ou Gidaan, Gidan, né? Gidam. E tocou a buzina e se ajuntaram após isso. Então, no capítulo 7, ele manda o povo se esforçar com as suas mãos, descer para o arraial. Então aqui vai ter um grande conflito, os medianitas, amalequitas, contra os filhos de Shaal. E eles eram como a areia do mar. E Gidum estava contando com o seu companheiro, que apareceu para ele no sonho. Então ele teve um sonho ali, na época do pão de cevada, que era da colheita, e os medianitas amalequitas sempre roubavam o que eles plantavam no tempo de colheita. Eles desciam como gafanhotos para saquear a tribo de juízes, né? De Gidum, né? Então, no capítulo 11, o Ruá vai visitar o Iafata, né? E apressou para Manassás, Mispa, e no capítulo 14, ele desceu com sua mãe, com seu pai, nas vinhas. Então aqui está contando que o Ruá vai visitar Gideão, que é Gidum. Entende? E depois que ele visita Gidum, ele manda Gidum levantar e ir para a peleja. Mas ele pediu um sacrifício primeiro. Você vê que Sansão, quando ele dá um enigma para a mulher e para o povo, ele em sete manhãs, 7 unas, das bodas declararam, eu descobri. Então ele falou, tem 7 manhãs para você descobrir o meu enigma. Entende? E depois ele acabou casando com a meretriz. Então tem enigmas para se desvendar. Então Ruach descia neles e avisava eles para a peleja. Então Ruá, tão possantemente, se apossou dele. Então Ruá toma posse de Gideão, de Sansão. E ele começou a ter força sobrenatural. Depois, pela desobediência, ele perde esse Ruach. E ele se transforma em um homem comum. Então o Ruach, quando ele desce no homem, o homem não é mais um homem comum, ele se torna um homem diferenciado no dom que Al lhe entregou. Entende? Por isso que Alcha falou para os talmidins, aguardai-vos no monte, até que do alto sejam revestidos, e recebereis poder. Entende? Então esse poder é para fazer milagres extraordinários e cura, etc. Mas é também para levar mensagem. Entende? E o Ruach que estava sobre Alcha era tão forte que até os mortos levantavam da sepultura, os coxos eram curados, enfim. Então aqui eu estou mostrando parte do Ruach sobre o homem.
que é um básico do... É o básico para ser os 144 mil. Porque se o Ruach desce sobre você, é como se Yahweh estivesse aprovando você. Compreende? Como ele desceu lá no profeta Samuel para ungir Davi e Dude. Deixa eu ver aqui mais. O próprio rei Saul foi rejeitado pelo Ruach. Entende? Porque ele diz assim, o profeta, é melhor obedecer do que sacrificar. E atender é melhor do que a gordura dos carneiros, fazer sacrifícios, né? Porque a rebelião contra Yahweh é pecado de feitiçaria. E o porfiar é iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra de Yahweh. Olha aí que interessante. Ele está falando que o rei Saul, ele rejeitou o abrite. Porque a palavra de Yahweh é o abrite. Então, quando ele rejeita a palavra que é o abrite, ele também, Yahweh te rejeitou. Uma vez que você rejeita o abrite, você não pode receber o Ruach. E se você não receber o Ruach, você não faz parte dos 144 mil. Se você não faz parte dos 144 mil, você não faz parte do corpo de Yahweh. Se você não faz parte do corpo de Yahweh, você não vai ressuscitar. Correto? Então vamos lá. E aí vai falar, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então o rei com desculpinha falou que temeu o povo. Mas não temeu Yahweh, né? Não temeu o Ruach de Yahweh. Mentiroso. Aí ele pediu perdão. Aí o profeta vai falar para ele, por quanto rejeitaste a palavra de Yahweh, que é o abrite, já te rejeitou Yahweh. Aí entra aquele versículo lá em Oxanã, capítulo 8, né? Que fala, aquele que não crê já está condenado. Entende? Por fato dele já não crer e não obedecer, ele já está condenado. Quem rejeitou ele? O próprio Yahweh. Aí a capa dele foi rasgada. Em Crônicas também vai falar. O profeta Alial, ele vai se levantar cheio do Ruach. Entende? Vários reis de Israel não andaram no caminho de Yahweh. Eis que Yahweh, o Ruach, ferirá com grande flagelo o teu povo e os teus filhos. Por isso que o povo de Israel foi levado ao cativeiro, porque rejeitaram o abrite de Yahweh. Zacariá, ele também fala daqui o simbolismo das 7 lâmpadas que estão acesas sobre Israel e o sacrifício. 7 canudos, 2 oliveiras, não é? Que representam as testemunhas de Yahweh, que representam o abrite, os 2 raminhos de oliveira. Estes são os 2 ungidos. O que é ungido? Pessoa que tem o Ruach. Compreende? Eles são 2 ungidos. Ungidos pelo homem? Não, ungidos pelo Ruach. Compreende? Esse povo vai se tornar parte dos 144 mil, porque quem ungiu eles foi o Ruach, não o homem. Então esses 2 são ungidos do Ruach, que estão diante de Yahweh de toda Arates. Aonde que está a Arates? Debaixo do domo. Compreende? Então nós estamos diante de Yahweh debaixo do domo. Aí, lá em Lucas, Yahshua vai falar com 2 discípulos, 2 talmidins, e eles estavam dormentes ao cumprimento da palavra, da brite. Então Yahshua fala, nécios e tardos do Labi. Labi é o entender. Vocês não entenderam nada. Para crer em tudo que os nabins disseram. Porventura não convia que Yahshua padecesse essas coisas, entrasse na morada? Começando por macho e todos os nabins,
explicava-lhes o que dele estava escrito na Escritura e nos rolos. Entende? Então eles não estavam com consciência do que estava escrito nos rolos. Ou seja, não estava dando valor. Então ele partiu e deu pão a eles. Então abriu-se os olhos de ambos. O que é o pão ali? Foi o abrite. Ele abriu os rolos e deu para eles a explicação. Desse momento eles conheceram Yahshua. E eles conversando entre si, pelo caminho, falava, quando abria as escrituras, mas Yahshua não estava com os rolos da Torá na mão. Yahshua não estava. Yahshua falou dos rolos da Torá. Então, pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, ele não tinha nenhuma Bíblia, nenhum livro. Yahshua falava do Da'at dele, do conhecer dele. Então, aqui está dizendo que ele abriu as escrituras, os rolos. Ele abriu como? No falar. Ele abriu a boca e falou o que estava escrito. Então ali está escrito, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Pois o Ruá não tem carne e nem ossos, como eu tenho. Então abriu-lhe o entender deles, para compreenderes o Abrit Kudash, os rolos. Quem faz a pessoa compreender? O Ruach. Quem faz a pessoa ensinar? O Ruach. Quem faz a pessoa ser selada? O Ruach. Quem faz a pessoa ser ungida? O Ruach. Quem traz a palavra? O Ruach. Tudo é Ruach. Lucas 10. Está ali em 51. Vamos ver aqui. Ele vai fazer um tafilá, ele fala assim, me dá um lab puro. Um lab puro é o entender, a da'at, o conhecer, a consciência. Me dá-lhe uma consciência pura. E renova em mim o Ruach. O que ele quis dizer aqui, Dude? Israel estava cheio de paganismo, como hoje está as religiões. Então ele falou, me dá uma nova consciência, uma mente, uma consciência não cauterizada, me dá uma consciência nova. E essa consciência nova, para você ter uma consciência nova, você tem que aprender algo novo. E esse algo novo é pelo Ruach. E esse Ruach, ele é, na realidade, o Abrit Kudash. E aí torna a dar-me a alegria da salvação. E quando nós estávamos no sistema religioso, a gente já tinha perdido a alegria da salvação, né? Ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão, porque te não comprazem sacrifícios, senão eu os daria. Não deleites em holocaustos. O Ruá, o Yal, ele não quer o sacrifício, mas ele quer um Ruá quebrantado. E um lábio quebrantado e contrito não desprezará Yal. Aquela pessoa que quer aprender cada vez mais, né? Ishascal 2. Filho do homem, põe-te de pé. Põe-te de pé. Eu falarei contigo. Entrou em mim o Ruach quando eu falava. Pôs-me em pé e eu ouvi uma voz que me falava. Mas tu lhes dirás minhas palavras. Quer ouçam, deixe ouvir, porque são rebeldes. Então vi, eis que uma mão, essa mão representa Yahshua, eis que uma mão veio sobre mim. E eis que nela estava um rolo. Qual é esse rolo? É o Abrit. Então, o Ruach desce sobre ele, a mão manifesta nele, que é o Ruach, e traz um rolo. O rolo é a palavra original de Yal, é o Abrit Kudash. No capítulo 3 ele vai falar, filho do homem, coma o que achares, come este rolo, vai e fala a casa de Shahal. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dai a comer o teu ventre
e enche as tuas entranhas deste rolo, que é o Daat, né? Que eu te dou. Então comi e era minha boca doce, como o mel. Vai e entra na casa de Charral e anuncia agora minhas palavras do Abrite. E ele vai falar, nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Então ele está falando assim, ó, não é nem o povo pagão, mas é o meu povo mesmo. E Charral, Lindoberto. Ou Xalaim, Shalom, Achim, Lindoberto. Então, olha lá. A palavra vai falar que Al manda você buscar o Daat, da Brit e depois anunciar. E ele fala, tais te enviará, certamente daria ouvidos. Eis que fiz duro o rosto deles contra o teu rosto, e forte a tua fronte contra a fronte dele. E como diamante a tua fronte, mais forte do que uma perderneira. Não temas, pois nem te assombres com teu rosto, porque a casa de Charral é uma casa rebelde. Levantou-me o Ruach de Ial, e ouvi por detrás de mim uma voz, como de grande estrondo, que dizia, Baruque seja o Guf de Ial, desde o seu lugar. Então Ruá me levantou e me levou, e eu fui muito triste no ardor do meu Ruá. Mas a mão de Ial era forte sobre mim. Então ele está falando do Ruach com ele. No capítulo 37, ele vai profetizar o Ruá sobre os homens. Entende? Dos 4 ventos. E aqui é uma profecia da ressurreição do povo de Charral nos últimos Zinhur. Para que vivam, ressuscitem. E eles puseram-se de pé. De um exército grande de extremidade. Então, está falando que está profetizado aqui que nos últimos Zinhur, Ial vai trazer a ressurreição daqueles que estiverem o Ruach. Lucas 13. Respondendo o mensageiro, disse-lhes, descerá sobre ti o Ruá de Ial, na virtude do Alium, e te cobrirá com sua sombra, pelo que também será separado. O que há de nascer de ti será o filho de Ial, o Ban de Ial. Então a Mariam, ela foi revestida do Ruach para gerar Ialcha. Compreende? Capítulo 11 de Atos. Então ele viu o céu recolher e ele viu 3 varões. Então disse-me o Ruach que fosse com eles. Então quem disse ali a Paulo? Quem disse a Saul? O Ruach. O Ruach guia os teus eleitos, os teus servos, os teus abadim. Então caiu sobre eles o Ruach, como no princípio lá de Pentecoste. Então o Ruach visitou aqueles talmidins, como visitou os talmidins do passado. Compreende? Então, Yalchanan certamente emergiu na água, mas vós sereis emergidos e selados com Ruach. Tá vendo? Que os 144 mil tem que ter o selo do Ruach. 1 Coríntios, capítulo 2. As coisas que o olho não viu e o ouvido não viu, e não subiram ao lábio do homem. No entendimento, no entender. São as que Ial preparou para os que o amam. Mas Ial nos revelou pelo Ruach. Porque o Ruach penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Ial. Então você vê que o Ruach é tudo. Coríntios 12. Mas um só é o Ruach, que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então o Ruach é que faz funcionar o corpo. O Ruach, ele seria, de uma forma metafórica eu dizendo, o sangue do corpo. Entende? Que ele alimenta todos os órgãos do corpo humano. Entende? Então, sem o Ruach nada podemos fazer. Você imagina um ser humano sem o sangue. Então ele está morto. Né? Coagulou o sangue, perdeu o sangue, morreu o homem. Compreende?
Então, é isso que Al falou. Capítulo 1 de Coríntios. Mas vós sois dele, em Yahshua ungido, o qual para nós é feito por Yahweh, a Shacã, a Torá, a purificação e redenção. Capítulo 2. Acabei lendo o capítulo 2 já. Capítulo 12. Porque nós somos o corpo e muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim Yahshua também, pois todos nós somos imergidos no Ruach, formando um corpo, quer seja Yaldim, quer seja Goim, quer seja Abade ou quer seja livres. Ele está falando que Yahshua trouxe todos para o seu corpo, através do Ruach. Entende? Ruach é o sangue, ele liga a todos. O que significa isso? A pessoa tinha um sangue grego, ela casou com uma judia, tornou-se um sangue só. Então, por isso que lá em Atos fala que Al não faz separação. Todos são iguais diante dele. Em Rumial, capítulo 10. Ele enxertou todos através do Ruach. Compreende? E do Abrit. Capítulo 3. Somos transformados no corpo em corpo. Tá vendo? E Al vai nos mudando e nos moldando no decorrer da vida. Na mesma imagem que o Ruach de Al. Nós temos que chegar à mesma imagem de Al. Através do Abrit, do Ruach, compreende? Capítulo 4. Não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são infinitas, são ulam, né? Duram para sempre. Bom, capítulo 5 de Al-Shanã. Capítulo 5 de Al-Shanã. Capítulo 5 de Al-Shanã, ele vai dizer assim, porque são três que testificam no Shammai, Yal, o Abrit e o Ruach. Então, para você ter os três, você tem que ter o Yal, conhecer o nome de Yal, você tem que ter o Ruach de Yal, e você tem que ter o Abrit, a palavra dele, Kudash. Aí você é um selado de Al. Você está no caminho certo. E ele vai dizer, porque esses três são um. Não dá para separar eles. Compreende ou não? O Abrit é Yal é o Abrit é o Ruach é o Abrit. E é Yal. Compreende? Estes três testificam na terra. Então o Yal está no Shammai, a palavra Abrit está na terra e o Ruach está agindo na interligação dos dois. Eles concordam entre si. Eles fazem você crer no Ban de Yal. E aí é um testemunho. Quem não crer em Yal, não crê no Abrit, não crê no Ruach, é um mentiroso. Se falar que lê Bíblia e fica inventando histórias, porque eles não creem no testemunho de Yal através do seu Banim. Qual que é? O Ruach e o Abrit. E Al-Shanã 15. Vós já está limpos pela palavra do Abrit que eu vos tenho dado. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E como a vara secará. Se guardares os meus matsut, permanecei no meu abá, porque eu tenho guardado. Porque tudo quanto eu ouvi do meu abá, tenho feito a conhecer. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que os nomeei, para que eu escolhendo vocês, vai e deis frutos. Qual fruto? Anunciar o Abrit. Se o mundo vos aborrece, ele primeiro aborreceu a mim.
o mundo é pagão, o mundo não aceita o Abrit. Então, obviamente que ele vai aborrecer o Abrit. Entende? Vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Então não vai esperando o religioso, o pagão, te ter afeto por você não, porque ele não vai ter. Ele vai te odiar, isso é o normal, né? Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardarem minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto vos farão por causa do meu nome. E aí, você está lembrando que o nome dele é um só? Ó, Ial, Ruach e Abrit. Então, o Ial salva, o Ruach salva, o Abrit salva, Ial salva, Ialcha salva. Você entendeu? E eles não conheceram o que me enviou Ial, nem houvera falado, eles não creram, pois permanecem nos seus pecados, no seu paganismo, na sua idolatria. Quando vier o Ruach, o Consolador, da parte de Ial, que enviar, aquele Ruach da Amat, que procede de Ial, testificará de mim. Ou seja, vai trazer a mesma mensagem de Alcha, o Abrit. Nisto conheceremos que estamos nele e ele conosco, porque ele deu o seu Ruach. Testificamos que Ial enviou o Filho para confessar Ialcha e Ial. E nós conhecemos e cremos. Nisto é o perfeito Abá. Abá é Ial, né? Capítulo 2 de 1 Elxanã. Vós tendes a unção de Ial. O que é a unção de Ial aqui? É o Ruach. Ele está falando assim, olha, vocês têm o Ruach. Então por isso que vocês têm o Abrit. Por isso que vocês têm Ial, o nome de Ial. Porque vocês saíram do sistema, vocês saíram do paganismo. Então eu posso afirmar, vocês têm o Ruach. Então vocês são ungidos. Vocês são 144 mil. Vocês são escolhidos. Vocês são o povo que vão herdar o reino. Compreende? Então é isso. Vós tendes a unção de Ial, e sabeis de tudo. Capítulo 2, 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos as suas instruções, seu Abrit. Aquele que diz eu conheço e não guarda, é mentiroso. Nele não está a mate da Abrit. Não vos escrevo nada novo, mas o que foi escrito antigo, desde o princípio. Este Abrit é a antiga palavra que desde o princípio ouviste. Vós tendes a unção do Ruach, e sabeis de tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a mate do Abrit, mas porque sabeis, porque nenhuma mentira vem da mate. Quem é mentiroso senão aquele que nega Yalcha e é ungido? E o anti-ungido, que nega Ial e o filho, qualquer que nega o filho também não tem o Abba. E aí vai entrar naquilo que eu li lá em cima, que o Abrit, o Ruach e Ial é um só. Então se você nega o Abrit, você nega Ial. Se você nega Ial, você nega o Ruach. Se você nega o Ruach, você nega o Abrit e nega Ial, correto? E aí você não tem nenhum deles. Não basta você pegar só uma coisa, tem que pegar tudo. Aquele que confessa o Filho também tem o Abba. E a unção que vos recebeste fica em vós. Não tem necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a unção, o Ruach, vos ensina todas as coisas, e a mate, não é mentira, como ela vos ensinou, nela permaneceis. E quem é que ele está dizendo aqui? Ele está falando do Abrit na terra. Nós já temos quem nos ensina. É o Abrit Kudash. Compreende ou não? Aqui. Nós já temos aquele que nos ensina na terra. É Abrit Kudash. Capítulo 2, 1. Filhinhos, Banim, estas coisas vos escrevo para que não pecais. Se alguém pecar, tem um advogado com o Ial, que é Ial ungido, o imparcial.
Primeira epístola, segunda de capítulo 2 de Quifa, capítulo 2. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou Anuá, pregoeiro da Torá, e 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre os ímpios, Racham, capítulo 1 de Quifa. Ocasião do tempo do Ruache, e Ausha estava neles. Aí no capítulo 2, você vê que os talmidins, eles lá em Pentecoste receberam o Ruache. Depois Ial derrama o Ruache sobre outros talmidins gentios. E na igreja primitiva, então, o selo do povo de Ial é o Ruache. E para receber o Ruache tem que ter o Abrit. Para receber o Abrit tem que ser revelado por Ial. Então tem que ter os 3 é 1. Então ele fala aqui em Quifas capítulo 1. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens escolhidos de Ial. Falaram inspirados pelo Ruache. Então o Ruache, se é um com Abrit, quem tem o Ruache vai falar o Abrit, correto? Talim 104. Envias o teu Ruache e são criados, são crias, e assim renova a face da terra. Então o Ruá, ele está agindo em toda a terra. É ele que dá crescimento às plantas, tudo. É a vida, o Ruache. Barashite 1. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Ruá de Ial se movia sobre a face das águas. Foi ele que criou todas as coisas. Capítulo 6. Não contenderá o meu Ruá para sempre com o homem, porque o homem é carnal. Entende? O homem saiu Ruá, o homem começou a morrer, correto? Capítulo 8. A arca estava sobre toda a terra, e ele estendeu a mão e tomou-a, a pomba fora da arca. Então a arca ali representava o Ruache sobre a família de Noá, que guardou e os protegeu. Compreende? Sem o Ruá nada podemos fazer. Eles só escaparam do dilúvio porque o Ruá estava com eles. Capítulo 3 de Coríntios 1. Não sabeis vós que sois templo de Ial, que o Ruá habita em vós? Se alguém destruir o templo de Ial, Ial destruirá, porque o templo de Ial, que sois vós, é separados, é puro, Kudash. Ninguém se engane a si mesmo, entende? Barashite 8. O Ruá cheirou a suave cheiro e disse a Ial, em seu lábio, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. O Ruá perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios, e Faraó contou-lhes o que tinha. Então o próprio Ruá entregou o sonho para Faraó, e o próprio Ruá levantou Iazaf para interpretar os sonhos. Entende? O Ruá dá e o Ruá usa alguém para interpretar. Matitial 4 e Shazum 12 fala que Ausha foi conduzido para o deserto pelo Ruache. Então a pessoa vai ser conduzida para certas coisas para fazer a vontade de Al. Então em Matitial 4 fala que Ausha foi conduzido pelo Ruache para o deserto. E no Apocalipse 12 fala que a mulher foi levada pelo Ruache também para o deserto. A importância do Ruache no homem. E o Ruache também foi enviado para os talmidins levar a mensagem às ovelhas no meio dos lobos. Entende? Na sinagoga, no sinédrio, para servir de testemunhos. Não se preocupe com teologias e cursos, porque o Ruá, o vosso Abba, falará em vós. Essa é a grande importância de ter o Ruache. Sereis odiados por causa do meu nome, aquele que perseverar até o fim será ressuscitado. Ele não fala que você não vai morrer, ele fala que você vai ser ressuscitado. Entende?
Não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que vocês devam saber. Anuncio sobre os telhados. Pregai até sobre os telhados. Mas não temam quem pode matar o corpo e não pode fazer mais nada com a alma. Então você não deve ter medo de morrer. Entende? Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Ial. Mas quem me negar será negado. Não cuideis que eu vim trazer a Shalom. Eu não vim trazer a Shalom. Eu vim trazer a espada. Terá divisão entre pai e mãe, filho e irmão, sogras. Os inimigos do homem serão os seus familiares. Mas aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor do Abrit, acha-la. Será um momento que os que tiverem o Abrit serão mortos. Quem recebe alguém na qualidade de praticante da Abrit, receberá o galardão. E alguém que lembre de dar um copo de água fria a um dos meus pequeninos, por ser meu talmidim, na Amat eu vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Matitchal 3. Aparece Yalchanan pregando o caminho de Ial. Endireitai as suas veredas. Então Yalchanan tinha uma veste, pelos de camelo e cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, que era um tipo de planta. Então ia ter em Yalchalaim toda a Judéia, e toda a província adjacente e ao Jordão, e eram imergidos no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, vinham ter a imersão, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Tem gente fugindo aí, mas elas não estão preocupadas em ter o Ruach de Ial. Temos por pai Abraão. Eu vos digo que mesmo destas pedras Ial pode tirar filhos de Abraão. E o machado está posto às raízes das árvores. Quem não produzir fruto será lançado no fogo. Entende? Ele vos imergirá com ruach, com fogo. Limpará a sua ilha, recolherá o seu celeiro e o seu trigo. Queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E isso convém cumprir toda a Torá. O ruach descendo como uma pomba, vindo sobre Alcha, e uma voz do Shammai que disse, este é o meu ban amado, meu ban a Aba, né? A quem me comprazo, falou o Ruá. O Ruá também deu direção e de ensinar as nações, imergidos em nome do Aba, de Ial, e do filho, Ialcha, e do Ruach, ensinando a guardar o que tem ensinado. Todo pecado e blasfêmia contra os homens será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Ruach não será perdoado. Eu só lembrando você que Ruach é o nome de Ial. Quem falar mal do nome de Ial tem que ser morto, está lá na Torá. O Ruach, que é a presença dele, e o Abrit. Você está pensando que falar mal do Abrit você não vai ser condenado, não é? Pois o Abrit é um com Ial e Alcha. Shalom, Hilária. É um com Ial e Alcha. O Abrit é um com Ial e Alcha. Então, em Lucas capítulo 4. E Alcha, cheio do Ruach, voltou do Jordão e foi tentado pelo diabo. Melhor, voltou do Jordão e foi levado para o deserto pelo Ruach. E 40 manhãs, 40 bacar, foi tentado pelo acusador. Naqueles bacanim, não comeu e não bebeu. Na verdade, aqui na Amat, ele foi tentado pelos religiosos. Então vamos adiantar aqui mais um pouco. Satanás tentou persuadir o Yalcha no deserto. E Yalcha superou as tentações.
E no capítulo aqui, capítulo 2 de Atos, escutai as minhas palavras, disse Quifas. Capítulo 2, veio um som do céu como um veemente impetuoso, e encheu toda a Abate que estavam reunidos. Aqui é o Ruach, ele vem em forma de vento. Capítulo 5. Satanás entrou no pensamento, não é? E começou a proferir mentiras contra o Ruach. Então, Safira e Ananiá tentaram mentir para o Ruach e foram excluídos. Capítulo 2 de Atos. Então recebereis o dom deial do Ruach, porque a promessa diz a respeito a vós. Entende? Então nosso Ruach é o nosso resgatador. Então aqui tem muitos versículos falando do Ruach. Entende? Capítulo 2. E aqui ele vai falar do que Shaul era Shaul, filho de Quis, varão da tribo de Baniamim. Então Shaul era da tribo de Baniamim. Qual é essa tribo? É a mesma tribo do presidente de Israel lá, o Benjamim Netanyahu. Né? Porque para colocar o nome de Benjamim, ele tinha que ser da tribo de Benjamim. Essa tribo de Benjamim é a tribo que nasceu a linhagem de Shaul. Então fala que o Ruach fazia ele anunciar na Ásia. Capítulo 15. Ruach nos impôs cargos. É ele que coloca cargos para os homens fazerem. Capítulo 16. Convém que eu vá e depois envio a vós o Ruach deial. Capítulo 14. Ele vai falar, eu fui preparar o lugar e virei outra vez para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Não crês tu que eu estou no Ruach e que o Abba está em mim? O Abba é o próprio Ruach. Se o Ruach está em você, o próprio Ial está em você. Compreendeu ou não? E o Abrit faz parte do Ruach de Ial. Porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, se você já tem o Ruach, automaticamente você vai ter o Abrit. Se você tem o Abrit, você vai ter Ial, porque os três são um. Esse é o Consolador. E ao Shanã 6, ao Shanã 7, fala da festa e fala, disse ele o Ruach, que havia de receber dos que nele crescem. Então o Ruach já avisava Yalcha quem ia perseguir ele e quem ia aceitar ele. Capítulo 4. Capítulo 4. E Yalcha falou, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nela uma fonte de água e jorrará para a vida infinita. Ulam. Ele está falando do Ruach. Isso é o selo para os 144 mil. Capítulo 3 de João, Hashanah. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Al. Então, o Ruá não pode, aquele que não tem o Ruá, não pode entrar no reino. E o que é nascido do Ruá é Ruá. E então não é necessário, é-vos necessário nascer de novo. O vento sopra para onde ele quer, e alguém ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Ruach. Então a pessoa que tem o Ruach ideal, ela já sabe que ela é uma integrante dos 144 mil. Gálatas 5. Se sois guiados pelo Ruach, não estão debaixo do pecado. Então a pessoa que tem o Ruach, ela já não vai viver submissa a pecado. Entende? Capítulo 4.
os remi da lei, dos que estavam debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Está no pecado. Entende? Recebemos a adoção de filhos, porque nos nossos lábios já tem o ruach. Já não sou mais abadinho, servo, mas sou filho agora. Sou parte deles. Gálatas 6. Não erreis, porque o que o homem semeia, ceifará. A carne, ela vai ceifar a corrupção. E o que semeia o ruach, ceifará para a vida o lã, para a vida, a ressurreição, né? Capítulo 2. Já estou crucificado como ungido, vivo. Não mais eu, mas Yahshua vive em mim. Então ele está falando do ruach. Abri capítulo 1. Amaste a Torá e aborreceste a iniquidade. Por isso o ruá, o teu Alaim, te ungiu com óleo de alegria. Então ele está falando que você tendo ruá, você vai aborrecer o pecado. Abrim 3. Somos participantes de Yahshua, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso lábio, que é a vossa consciência, a glândula pineal, não cauterizou, não ficou moldada aos padrões do passado que a gente aprendeu. Abrim capítulo 9. Quanto mais o sangue de Yahshua, aqui o sangue de Yahshua está sendo referido ao ruach, pelo ruach infinito, que ofereceu a si mesmo, imaculado para Yahweh. Purificará a vossa consciência das obras mortas, que é o paganismo, ao e ao vivo. Então o próprio ruach vai nos tirar do paganismo. Abrim 12. Porque o nosso Yahweh é fogo, nosso ruach. Capítulo de Isaías e Shaial 6. Disse eu, ai de mim porque estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e tenho hábito e habito no meio de um povo impuro. E os meus olhos viram o Malaque, o Ial dos exércitos. Mas um dos serafins voou e para mim tocou-me com brasas vivas, que tiram do altar de Tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado do teu pecado. Porque ele está falando do ruach. O ruach visitou Ishaial, capítulo 63. Que pôs no meio deles o ruach, aquele que os guiou pelos abismos. Então o Ial, ele bota o povo dele para ser guiado pelo ruach. Então, aqui vamos explicar algumas coisas. Por exemplo, o 144 mil, ele tem que ter como base, aqui eu tenho um estudo sobre o ruach, então são vários PDFs. Então se eu for ler tudo, eu vou levar várias horas. Então eu dei essa introdução dos 144 mil para vocês entenderem que o integrante dos 144 mil do corpo de Yahshua tem que estar ligado ao ruach. Então ele vai falar aqui dos anciãos, Quifas 1, apacentai o rebanho de Yahweh que está entre vós, tendo cuidado, não por força, mas voluntariamente, nem cobrar nada, nada, voluntariamente, voluntário, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Quando parecer o sumo pastor, que é Yahshua, alcançareis a incorruptível coroa do corpo, que é a ressurreição. Semelhante a vós, jovens, sede sujeito aos anciões, que são pessoas experientes, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Yahweh resiste os soberbos, mas dá favor aos imerecidos, aos humildes, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Yahweh, que é Yahshua, para que, ao seu tempo, Zamã vos exalte, ressuscite, e ao de toda o favor imerecido que Yahshua ungido está feito. Vos chamou ao seu infinito corpo, depois de haveres padecido pouco, Yahshua mesmo vos aperfeiçoará, porque fortificará e fortalecerá. Yahshua, o corpo e poderio da ressurreição para sempre. Então,
Ele te dá dois conselhos. Os 144 mil tem que ter o Ruach, tem que ser humilde, entende? E não pode envolver dinheiro nas coisas de Al. Se envolver o dinheiro, não faz parte do corpo de Al. Então, vamos analisar o que é um selo, né? A tipologia de um selo. O selo, aqui em Efésios, está escrito no capítulo 1, em quem temos a redenção pelo seu sangue. O seu sangue aqui é o Ruach. É o Ruach, presta atenção. Que temos aqui a redenção pelo seu Ruach, a remissão de ofensas, segundo a riqueza do seu favor imerecido, nele, digo, em quem também fomos herança, feitos, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, o Ruach, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor do seu corpo em nós, e os que primeiro esperamos em Yahshua, que é a ressurreição, em quem também vos estáis, depois de ouvirdes as palavras da Amate e do Abrite da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Ruach da promessa. Então ele está falando que quando vocês crêem no Abrite de imediato, automaticamente vocês são selados para a redenção no tempo oportuno. Capítulo 4. Não entristeçais o Ruach de Al, o qual estáis selados para o Bacar da redenção. Então o povo de Al, que é os 144 mil, eles têm que ter o Ruach. E eles têm que crer no Abrite. Eles têm que crer no Ial e no Yahshua. Colossenses 1. O Ruach nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o Malak do Ban do Abba, em quem temos a redenção pelo seu sangue, que é o Ruach, a saber, a remissão dos pecados, ao qual é a imagem de Ial, invisível na terra, não primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no Shammai e na Arat, visíveis e invisíveis, sejam tronos, denominações, principados e potestades. Tudo foi feito por Ial, no Ruach, para Ial. E Ial, no Ruach, é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem para ele, e Ial é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio primogênito de todos os mortos, para que tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Abba que toda a plenitude nele habitasse, que é o Ruach. Entende? Para que através dele viesse a reconciliação de todas as coisas, tanto as que estão na Aratz, como as que estão no Shammai. Então, olha a importância do Ruach no homem. Capítulo... Para você ter um corpo ressuscitado, você tem que ter o Ruach dentro de você. Se você não tiver o Ruach, não vai ser ressuscitado. Não vai ter, não. O Abba, que toda a plenitude nele habitasse, para que reconciliasse consigo todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nós éramos estranhos dessas coisas e inimigos no Lab, na consciência. Nós éramos do paganismo. Então nós éramos inimigos do Abrite. Nós não revelávamos o Abrite, correto? Mas nós fomos eleitos irrepreensíveis, inculpáveis na Amate. Cumpre o resto das aflições de Yahshua pelo seu corpo, que é a igreja, segundo a dispensação de Al. O segredo que esteve oculto desde os séculos passados, que era o Abrite, está sendo revelado agora de gerações em gerações. Foi manifesto aos escolhidos. Apresentemos todo homem perfeito em Yahshua. Então ele está mandando aperfeiçoar o homem em Yahshua no Abrite. A morte.
o que tem a ver a morte com o Ruach? A morte, ela tem assim, quando o Ruach sai do homem, a morte vem. Isso já está comprovado, compreende? O Ruach é a vida, e quando o homem morre, o Ruach já não está mais no homem. Então, representa a vida e a morte. Então, depois do azeite da unção sobre a cabeça, Arão ungiu para purificá-lo. Então, o ato de ungir com azeite na cabeça era para que o Ruach tomasse posse daquela pessoa. E Ucra capítulo 4, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue na porta do véu, que era para chamar ali o Ruach. Imporão a mão sobre eles, eles serão purificados. Bom, aqui tem várias passagens aqui. Se eu for ler tudo, vai... Vou fechar isso aqui. Isso aqui é um PDF muito longo. E... Capítulo 1, eu vou até fechar aqui do Ruach, porque do Ruach é muita coisa. Se eu for ler tudo, eu vou dar uma introdução somente no 144.000. Capítulo 12, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver aqui com 144.000. Bom, o 144.000, quando estiver na Terra, ele vai passar por um tempo de aflição. E isso está intitulado lá em Matitiel 24, e também está intitulado no Shazum, Apocalipse capítulo 12, Revelação. Entende? Então, a igreja, o corpo de Yahushua na Terra, será perseguida pelo sistema pagão. O sistema pagão não vai aceitar o abrite e vai fazer uma grande perseguição contra o corpo de Yahushua. E aqui, muita gente confunde a respeito do filho varão. E viu-se o grande sinal no Shammai. Qual é o grande sinal no Shammai? Wi-Fi. Wi-Fi. O grande sinal que existe na Terra hoje é o Wi-Fi. O Wi-Fi é o grande sinal. Então eu vi um grande sinal no Shammai. E Ishahal está corrompido, uma mulher vestida de sol, né, corrompida, adorando Bafomete. Então você vai ver as tribos de Shahal corrompidas na terra. E o grande, da época da perseguição, é o grande sinal. Então ele está falando aqui da mulher grávida que vai sofrer dores de parto, que é aqueles que vão querer andar certo na presença de Al. Então Yahushua, olha aí, e deu à mulher a luz a um filho. E, tem muita gente que confunde, ela traz isso aqui como se fosse acontecer agora, e não é. Isso está tratando o quê? Tem a metáfora... É uma que pega uma história do passado e mistura tudo. Aqui está falando do fim dos tempos, mas ele vai falar da mulher lá de Shahal, que gerou Yahushua. Mas é uma metáfora, porque há os remanescentes que estão aqui que serão perseguidos. Não a mulher que está lá atrás, compreende? Então ele usa uma ligação da mulher com esse povo, que é uma descendência. Essa mulher deu à luz a um filho, Yahushua, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro, Yahushua, no milênio. Então aquele Yahushua que morreu lá, ressuscitou, ele é o filho, e ele vai reger. Muita gente está confundindo isso agora com arrebatamento. E o seu filho foi arrebatado. O que é arrebatado? O seu filho foi morto. Presta atenção, pessoal. Tem gente usando isso para falar de arrebatamento. Não é. Essa mulher teve um filho, varão, que há de reger futuro, com vara de ferro, no milênio. E o seu filho foi arrebatado e levado para o Shammai, para o trono. Peraí, quem foi levado para o trono? Yahushua. E quem foi arrebatado? Yahushua. Porque Yahushua, ele morreu, é uma forma de arrebatamento. Ele morreu. Depois ele ressuscitou. Aí depois ele foi levado para o trono. Entende? Então ele está trazendo aqui uma linhagem da igreja
comparado àquele povo, entende? Então, a mulher fugiu para o deserto. Qual é a mulher que ele está falando? Ele está usando a metáfora de Maria quando foi para o Egito, Mitzraim, entende? Ele usa a metáfora da mulher lá, que, porque guardava a palavra, ela teve que fugir do rei. E está falando que a linhagem dessa mulher aqui agora vai repetir a mesma coisa. Vão ter que fugir novamente. Então, e aí, Isharral e todos os remanescentes sofrerão essa perseguição do dragão. O que é o dragão? O sinal. Quem é o sinal aqui? É o Wi-Fi, a tecnologia. Ela vai perseguir as pessoas que tiverem temor pelo Abrite. O dragão foi precipitado na terra, o Satanás. Ele vai governar através da besta, da sua imagem, que vai fazer na terra. E já está fazendo, né? A grande A, que o Satanás vai fazer aí. Ele vai enganar todo mundo com ele foi precipitado na terra e os seus anjos. Então, quer dizer, os seus anjos aqui, os seus demônios, os robôs. Entende? Ele vai enganar muita gente. E eles vão induzir todos a adorá-lo. As pessoas vão esquecer até de Yahweh aqui, do Altíssimo. O dragão foi lançado na terra nessa última geração. Perseguiu a mulher. A mulher é o quê? Os remanescentes. Aquela mulher que deu a luz ao varão. Os remanescentes dela foram dados asas para voar. O que é isso? Conseguir escapar do sistema. E eles voaram para o deserto. Quem levou eles para o deserto? O Ruache. Entende? A serpente, que é o falso profeta, que é a tecnologia, vai abrir a boca, a IA. A IA, ela vai abrir a boca contra eles, está lá em Apocalipse. E a imagem da besta falou. E eles abriu a boca para matar todos os escolhidos de algo. Então veja bem, a serpente abriu a boca contra a mulher, os seus remanescentes. Abriu a boca e tragou o rio e o dragão. Quem é que vai divergir com ele? O Ruach. O dragão irou-se contra a mulher e os que guardam os Matsuá de Al, que é o Abrite. E eles tiveram o testemunho de Alcha. Eu vou desligar agora porque minhas pernas já não aguentam mais, que eu estou sentado aqui, dói demais. Depois eu falo do filho varão e eu falo de outros temas. Shalom, Shalom, Lindoberto e Hilária e todos